algumas cidades da região já anunciaram que não haverá cobrança na tarifa do transporte coletivo no domingo das eleições, segundo turno. E ao vivo do terminal de ônibus Santo Antônio, é isso onde você está? O Basílio Magno em Sorocaba. Você tem as informações. Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, até o momento, 5 cidades aqui da região aderiram a essa recomendação ou autorização do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os municípios estão liberados, ou as empresas concessionárias, a liberar ônibus gratuito para a população no dia da eleição, justamente para ajudar a diminuir essa questão daquelas pessoas que não têm condição de votar, né? Deixa de votar, então, para diminuir essa questão da abstenção. E as cidades que já definiram são as seguintes, Baraza: Sorocaba, que é a nossa cidade, São Roque, Itupeva, Jumirim, que era especialmente na zona rural, e a cidade de Boituva também. Vamos falar mais a respeito de Sorocaba. O Serginho já mostra aí a movimentação aqui no terminal de ônibus, terminal São Paulo. Olha só, é importante o eleitor ficar atento. Aqui em Sorocaba, você deve, para ter acesso ao ônibus gratuito, você deve apresentar o título de eleitor, não é? No momento do embarque. Apresenta ao motorista ou na catraca do terminal, você pode passar normalmente, tanto para ir quanto para voltar aí do local de votação. As pessoas que utilizam o cartão de ônibus, elas podem também utilizar o cartão de ônibus para passar pela catraca, porque nesse dia não haverá cobrança da tarifa, ou seja, não será descontado aí o valor do cartão de ônibus. Vamos então com informações de outras cidades. Jundiaí, por exemplo, Barazal e amigos telespectadores, não definiu. Itapetininga também não definiu. Outras cidades ainda não se manifestaram a respeito da gratuidade no dia da eleição. As cidades que definiram, por exemplo, Itupeva, nós temos aqui a informação de que em Itupeva os ônibus do transporte municipal não farão a cobrança da tarifa entre 7 da manhã e 6 da tarde. Antes e após o horário indicado, a cobrança acontecerá normalmente. Em relação ao horário, a aviação lá da cidade, a aviação Itupeva, seguirá o mesmo itinerário executado aos sábados, com saída dos bairros e também da rodoviária, de acordo com a programação disponível no site da empresa. São Roque, a cidade de São Roque definiu também o passe livre, que vai valer no dia 30 de outubro, das 6 da manhã de domingo até as 7 da noite do mesmo dia. Também no decreto foi estabelecido que as empresas de ônibus atuem com a frota normal, a mesma utilizada em dias úteis. Só fazendo aqui uma observação, em Sorocaba, segundo a prefeitura, haverá aumento da frota de ônibus para atender a demanda. E essas alterações, né, representam aí, segundo a prefeitura, cerca de 10% no aumento da frota e viagens. Portanto, dia 30 de outubro, ônibus gratuito aqui na cidade de Sorocaba e em outras cidades que falamos aqui. Para você que está ligando a televisão agora, São Roque, Itupeva, Zona Rural de Jumirim e Boituva. Volto com você aí no estúdio, Baraza. Ok, então só confirmando, na cidade de Sorocaba, quem não tiver o cartão de embarque de transporte coletivo pode apresentar o título de eleitor. Aí viaja de graça, no domingo. Quem tiver o cartão pode ir normalmente também. Aí, se tiver o cartão, não precisa apresentar o título de eleitor. Se quiser apresentar também, não tem problema. Não é isso, Basílio? Você vai estar com a gente na cobertura das eleições. Eu acho que está um pouco de barulho aí, não é? Você que está no terminal São Paulo, movimentação é enorme, é grande. A tua expectativa para essa cobertura, os colégios eleitorais têm recebido a população aos poucos. E esse ano, esse domingo mais especificamente, uma votação muito mais rápida, não, Basílio? Só dois números, só dois candidatos que as pessoas vão ter que escolher. Vai escolher para governador e para presidente, enfim. Então, vai ser muito rápido, muito mais rápido do que em relação ao primeiro turno, não? Verdade, Baraza. Eu acredito que seja uma eleição mais fácil, né? No primeiro turno a gente notou que alguns eleitores tinham dificuldade, inclusive, de digitar todos os números, né? Porque era senador, deputado federal, estadual, além dos candidatos à presidência e a governador.
E isso demorou, inclusive, né, em alguns locais, teve fila. Eu acho que dessa vez vai ser mais fácil e um incentivo a mais para o eleitor, né, a gratuidade no transporte em algumas cidades. Porque a gente sabe da dificuldade de muita gente, né, até para se deslocar, sair de casa, porque não está fácil, né? Tem gente que não consegue nem pagar uma passagem de ônibus do Baraza. Então é um incentivo a mais para que o eleitor possa exercer o seu direito, a sua cidadania, e é importante. Então vamos votar, é importante. Para depois não reclamar, não é, Baraza? Isso. E é muito comum você morar um pouco longe do seu local de votação. Morar em outro bairro, por exemplo, você mudou de bairro, mas você não mudou na Justiça Eleitoral o seu local de votação. É muito comum. Então é importante mesmo, viu, Basílio, ter essa condição de um transporte de graça, e é o que a gente vai acompanhar no próximo domingo, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais imagens daí, Basílio. Um grande abraço.